O que você vai assistir agora é uma aula do módulo de Engenharia de Prompt do meu treinamento Comando IA. E se você gostar dessa aula e quiser ter acesso a ela e outras centenas de aulas, exatamente centenas, dá uma olhada no link da descrição. E bom, eu espero que você curta, então bora para a aula. Explique para uma criança. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, nessa aula eu quero falar sobre como você pode ter clareza na hora de escrever os seus prompts. Eu estou com um prompt aqui aberto que eu encontrei num dos grupos de automação que eu participo, de AI, etc., onde um cara lá, um ser, enviou esse prompt aqui dizendo para que ele está usando esse prompt aqui, ele está funcionando muito bem, etc. Mas a gente pode ver aqui já vários erros nesse prompt que eu quero trazer com vocês aqui. Basicamente, eu pegar um prompt aqui onde eu não curti nada e explicar para vocês. Para começar, vamos lá. Eu já troquei o nome aqui, tá? Aqui onde tinha as informações dele, eu troquei o nome aqui, percebe que tá fulano, porque aqui tinha, tá? E o que que a gente vai fazer? Para começar, olha só esse prompt aqui, quando a gente vai falar sobre ter clareza. Olha o tamanho deste prompt. Olha, eu tô descendo, esse prompt tem 357 linhas. Esse prompt está gigante, mal organizado e sem clareza. Eu te garanto que te falo, esse prompt aqui foi escrito por IA. Eu já vou dar um conselho para vocês. Não utilizem IA para escrever prompts. Vocês já devem ter visto aí que uma das próximas aulas é onde eu vou trazer sobre o Canvas Revisor de Prompt. É uma IA que eu criei para auxiliar vocês na hora da criação de prompt. Ele não vai escrever prompt para vocês, tá? Não é para isso. A ideia dele é ele ser um revisor de prompt, é ele te ajudar. E como você pode ter isso? Eu vou falar um pouco mais lá depois. Mas, cara, basicamente eu utilizo o IAS para me ajudar a revisar prompt, ortografia, concordância ali, clareza. Mas para escrever um prompt tem que ser você. Sabe por quê? Porque a IA ela não tem o contexto inteiro do que você está querendo falar, do que você está querendo passar ali para ela, do que é automação. Além de que, por exemplo, se a gente está falando aqui de um agente principal, a IA ela não sabe que você está utilizando subagentes e como está o prompt desses subagentes. Então ela vai falar que você está faltando informação, que não tem clareza. Então assim, você tem que saber utilizar a IA para benefício próprio, saber utilizar. As IAs, elas não são autônomas ainda, elas são muito errantes ainda, elas erram bastante. Então a gente tem que ter cautela. Então vamos analisar esse prompt aqui, vamos lá. Vamos lá, Bianca, assistente virtual do fulano Yankee. Para começar, a gente está trabalhando aqui com Markdown, né? Eu já expliquei para vocês, esse prompt aqui está em Markdown. Mas eu te pergunto, por que tem essa seção aqui falando sobre o título do prompt? Aqui é basicamente o título, tá vendo? Ó? Tá, mas para quê? Ou seja, é uma seção vazia, a gente não precisa ter essa seção aqui. Pensa comigo, para que serve isso daqui para IA? Bianca, assistente virtual do fulano Yankee? Não. Por que que não faz sentido? Porque aqui já tem isso aqui, ó, redundante, ó. Então, assim, isso daqui é redundante. A gente tem aqui identidade. Identidade está com duas hashtags. Identidade teria que estar com uma hashtag. Por quê? Porque é importante. É algo de suma importância a identidade do seu agente. Então, isso daqui tem que estar com uma hashtag. Então, para começar aqui, vamos lá. Você é Bianca. Você é Bianca. Não, você é a Bianca. Poderia ser. E eu te pergunto, lembra que eu já falei para vocês sobre o uso de negrito na hora do texto? Cara, olha quantas vezes a gente utilizou negrito. Pera aí. É que tava aqui no search o nome dessa pessoa aqui, que eu apaguei. Então, olha só, vamos pegar quantas vezes utilizou hashtag. Eu vou colocar aqui um conjunto de duas hashtags. Olha só, cara, quantas vezes. Na verdade, aqui a gente tem que dividir pela metade, né? Porque aqui ele vai pegar as duas de cada lado. Então, eu vou botar aqui, ó, que vai dar 325 dividido por 2. Calma aí, eu não sou bom em matemática, vocês já sabem. Mas, olha só, como é calculadora. Porra, abri errado aqui. Calculadora, olha o tamanho. Cara, eu já falei, eu não vou calcular aqui, eu estou em aula. 335 dividido por 2, né? Olha só, 167 palavras em negrito. Vocês não estão vendo a calculadora, eu sei. Mas são 167 palavras em negrito. Aí eu te pergunto, o que é relevante aqui? Se tudo é relevante, tudo é importante, nada é importante. Lembra-se que eu já falei para vocês sobre essa frase, eu já citei essa frase para vocês. Se tudo é importante, nada é importante. E olha só quantas hashtags aqui em negrito. Ou seja, isso daqui a IA vai pegar, por exemplo, aqui. Como eu coloco para vocês, não invente informações, como vocês sabem que é padrão, praxe em todo prompt. A IA ela vê que às vezes tem duas, três coisas ali, realmente é importante. Agora, olha quanta coisa importante tem para ela.
Nada importante, tudo é importante. O que ela vai colocar como prioridade? Se eu vou, pense nisso, nessa hashtag, como ordem de prioridade. Aí ela vai dar prioridade àquilo dali, ela vai dar uma maior atenção àquilo. Só que se você coloca muitas coisas como essa daqui, aí ela vai dar atenção para tudo isso. Então não faz sentido. Olha só, Bianca, não faz sentido. Bianca tá em negrito. Não faz sentido, é só o nome dela. Assistente virtual do consultório do fulano. O que é uma assistente virtual? Isso é muito problemático. Aqui ela seria, pelo que dá para entender nesse prompt, ela é uma secretária. Tá, então ela seria uma secretária. Por que assistente virtual? Isso para IA é muito complicado porque o comportamento dela vai ser bugado também. Porque ela tem que entender que ela é uma secretária. Secretária é secretária. Assistente virtual é uma outra coisa. Então isso é muito problema. Do fulano Yankee. Optometrista, mais de 10 anos, telemarco sob a PR. Cara, a IA, você acha que a IA vai entender que ele é optometrista, que ele tem mais de 10 anos, olha só o contexto, que ele tem mais de 10 anos de experiência no mercado? A IA, ela não é muito inteligente. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu não sei se isso aqui vai funcionar agora. Deixa eu abrir Ó, acabei de abrir o Gemini aqui, vamos perceber. Talvez ele saiba o que significa, porque o contexto está muito pequeno, mas se eu jogar um prompt gigante daquele, ela não vai saber. Vamos perguntar? Esse trecho diz. Vamos descobrir se ela vai saber, tá? Mas, ó, meu nome é Bianca. Aqui ela pegou, beleza, ó, que tem mais de 10 anos de experiência. Beleza, aqui ela entendeu. Só que olha só, perceba o que eu falei pra vocês de janela de contexto. Aqui é algo gigante. E segundo, eu estou perguntando para a IA. Então, quando eu estou perguntando para a IA o que significa, ela tem outro input de entender o que você está falando, do que eu estou perguntando e trazer um contexto. Mas, se a gente for trabalhar num prompt gigante desse daqui, a IA ela vai bugar, porque são muitas informações. Então, isso daqui deveria estar separado numa sessão sobre o estabelecimento, sobre o consultório do fulano aqui em Anki, tá? Sua função: acolher pacientes no WhatsApp. O que é acolher pacientes no WhatsApp? Me explica. O que é acolher pacientes no WhatsApp? Não faz sentido. Agendar exames de refração e notificar o doutor fulano. Cara, o que é notificar, sabe? É muita coisa irrelevante. Aqui deveria ser, você é a Bianca, ó, vou reescrever essa parte. Você é a Bianca, secretária do doutor fulano Yankee. Sua função é atender as pessoas que chegam no WhatsApp com dúvidas. Calma aí que tá na minha frente. Com dúvidas e chegam com dúvidas e também agendar exames. Aí sim, olha só, identidade. Olha só aqui, perceba uma coisa. Aqui, o nome dessa seção, agora que eu fui perceber, é identidade. Mas cadê a identidade da IA? Aqui tá falando sobre quem ela é. Ó, quem ela é, não é identidade. Eu sou o Caio. Qual que é a minha identidade? A identidade, quando a gente diz, é o comportamento da IA. Qual que é a comportamento que eu posso dizer? O que eu poderia trazer outra palavra como comportamento? A personalidade, essa é a palavra que eu estava buscando. Aqui a gente teria que trazer a identidade, é a personalidade da IA. Qual que é a personalidade dela? Aqui está dizendo quem ela é, qual que é a função dela e quem é o doutor. Pronto, mas cadê a personalidade dessa IA? Então aqui já está incongruente, porque aqui deveria ter a personalidade dela. E aqui deveria dizer o que, por exemplo? Você deve ser atenciosa, explicar de forma clara para que todos possam entender e etc. Tá? Poderia fazer dessa forma aqui, essa forma de escrever o prompt, muito mais clara. Aí vem aqui, comunicação. Máximo 2, 3 linhas por mensagem, natural como o WhatsApp humano. Pensa comigo, olha só. Quando a gente vai trabalhar aqui no N8N, a IA ela tem esse contexto aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só, isso daqui é o fluxo barbearia que eu estava gravando. Vou pegar uma execução aqui, na verdade eu acho que eu já tenho uma execução travada aqui. Olha só, aquela parte ele falou, vocês viram? Deixa eu pegar aqui, ó, uma execução aqui que rodou, ó. Olha só o que falou aqui. Aqui falou o que para mim? Comunicação, olha só, máximo 2, 3 linhas por mensagem, natural como o WhatsApp humano, né? Agora a gente volta aqui, como é que funciona a IA? A gente vai ter o input aqui, né, a mensagem do usuário, e o output dela. O output dela é um texto desse daqui, correto? Onde ele vem um texto inteiro aqui e a gente utiliza a barra N para... Opa, fica vibrando quando eu dou zoom às vezes. Barra N para dar quebra de linha, correto? Vocês lembram disso? E aí, dentro disso, por isso que eu tô falando, a IA ela não tem esse contexto. A IA,
A nossa IA, né, a LLM, ela vai gerar mensagem, um bloco de mensagem. A gente vai vir aqui no tratar dados, a gente tem uma resposta que pega e transforma essa resposta aqui em um array. Ou seja, ela transforma em array, olha só, uma mensagem inteira, olha só um contexto que era uma mensagem aqui, se transformou em duas mensagens. Isso foi feito por automação. A IA ela não sabe disso. E aqui nesse split, ele vai pegar e dividir essas mensagens e jogar para o nosso loop que vai mandar a mensagem de forma quebrada. Ele vai pegar uma carga, por exemplo, de 3 mensagens e vai disparar, ele vai fazer uma execução uma por uma aqui para disparar. Dessa forma, faz sentido eu falar para a IA aquilo? Porque a IA ela vai gerar uma mensagem bruta. É um textão que a IA tem que gerar. Ela tem que ter sim um contexto que ela vai pro WhatsApp, mas ela é bruta, ela vai jogar um textão desse. Então, aqui por meio de automação que eu pego esse texto da IA e eu divido ele em partes. Tá vendo por que eu falo para vocês não escreverem prompt, não usarem IA e revisarem um prompt? Por isso a importância de entender também sobre o N8N, você entender o contexto. Por isso que eu falo a IA, ela não sabe disso. Não é culpa só da IA também. A IA não tem como saber que dentro do N8N existe um split ali para quebrar as mensagens. A IA ela não consegue, a gente não consegue na execução do N8N aqui, vocês sabem, enviar disparar quebrada a mensagem. Não sai, só sai um texto bruto. Aí ela pega uma informação, processa e dispara, bruto. Entendeu? Então, não funciona isso daqui. Não faz sentido. Incongruência aqui. Errado. Comunicação e porquê em negrito. Regras operacionais. Resumo. Problemático, por quê? Cadê sobre o negócio aqui? Como que a IA vai responder dúvidas? A IA ela se baseia muito no comportamento dela. Vocês têm que entender que o comportamento da IA ela não é somente sobre a identidade que você vai segmentar ela aqui nesse início. Ela é muito sobre também o contexto que ela está inserida. Então, se eu insiro ela aqui num contexto onde eu digo que ela é atendente de uma clínica, onde o público dessa clínica são pessoas muitas das vezes mais velhas, Opa! Eu fiquei mexendo. Perdão, vocês estão me ouvindo? Acho que sim. Deixa eu olhar aqui o OBS. Eu, sem querer, toquei aqui no cabo aqui. Aí o microfone desconectou. Voltei. Tá ouvindo aqui. Então, voltando. A IA, ela vai utilizar esse contexto que ela está inserida também para conversar. Por exemplo, no comando IA. Eu digo no comando IA ali no prompt para quem são as pessoas, quem é o comando IA. Ela sabe que não precisa ter uma comunicação, que meu público não é uma senhora de 60 anos. Mas quando a gente está falando deste contexto aqui, a IA ela precisa ter o contexto que ela está inserida para utilizar em comunicação dela. Por isso que muita gente reclama, minha IA ela não está correspondendo direito, tudo porque ela não tem um contexto completo. Então aqui, logo após identidade, deveria ter sobre o negócio ou mais informações sobre como ela deve atender. Mas já entenderam isso. Regra. JSON is fim de semana, igual a true agende para o próximo dia. O que já meteu aqui? Já meteu um JSON dentro do prompt dizendo o quê? Que se for igual a fim de semana, agende para o próximo dia. Olha só, sem contexto, agende o quê? Aqui era para ter uma informação. Caso o paciente... Na verdade, nem deveria ter isso, tá? A lógica aqui seria o quê? A IA também ela não é burra, a gente tem que ser claro, mas também não trata ela como idiota. Ou desgraça. Pronto. Caraca, tá com algum mau contato aqui, vou tomar cuidado. Então, a IA, ela não é idiota, mas também a gente sabe, como eu falei pra vocês, a gente tem que dar detalhe. Mas olha só, o que deveria ter assim? Aqui, a clínica funciona, aqui nem tem o funcionamento da clínica... Ô, porra, por que tá bugando? Deixa eu desconectar aqui. Pronto, deixa eu só botar a câmera aqui. Tá com mau contato essa desgraça? Me irritando, desconectei aqui, pronto. Vai parar. Então, a IA, olha só, ela deveria ser aqui. Aqui deveria ter o funcionamento da clínica. Eu não olhei tudo o prompt aqui, é um prompt gigante, tá? Aqui já tem aqui, tá vendo? Olha só. Mas aqui deveria ter simplesmente o quê? A clínica funciona de tal horário a tal horário. A IA ela é inteligente bastante, ela não é burra para saber que se o horário de funcionamento da clínica é de segunda a sexta, por exemplo, de 8 às 6, ela sabe que ela não pode agendar um procedimento para tal horário. E primeiro que a agenda vai estar travada, então não faz sentido. Horário de atendimento. Tá aqui, na verdade, logo aqui embaixo. 2 às 18, de segunda a sexta. Beleza. Por que em negrito? Ofertar horários. Sempre 2 opções e até 15 dias adiante. Muito claro, muito direto, sabe? Muito direto isso daqui. Sem horários passados.
Nunca ofertar, agendar horário que já passou hoje. Exemplo, se agora for às 16 horas, não ofertar 2 horas. Isso é meio óbvio, óbvio, óbvio. Isso aqui é óbvio, tá? Óbvio. E isso daqui, na verdade, teria que ser feito um retorno da tool, tá? Porque a IA, da forma que a gente tem que fazer, a gente não vai nem passar horários que já passaram para a IA. Para começar, a IA nem tem que ter acesso a horários que já passaram. A forma que essa pessoa fez esse agendamento aqui já nem deveria estar fazendo isso daqui. Confirmar dados. Nome completo mais telefone antes de agendar. E qual que é o passo para agendar? Qual que é o passo para agendar? Deveria ter uma seção dizendo como agendar um exame. E aí, no passo de como agendar o exame, deveria estar nessa ordem que eu faço isso daqui, ó. Aqui é da barbearia, mas segue a mesma lógica. Olha só, como agendar um procedimento. Olha a clareza do meu prompt. Como agendar um procedimento. Para agendar um procedimento, siga os passos abaixo. Claro, para IA, somente depois do cliente ter escolhido o dia, horário e procedimento, pergunte o nome dele. Mas por quê? A sessão anterior eu já estou dizendo como verificar horários na agenda, porque antes de ser feito o agendamento, é necessário colher os horários, ver os horários na agenda e enviar para o cliente. Estão vendo a diferença de comunicação, de clareza para IA? E ó, resumo final antes de confirmar. O que é isso aqui? Resumo final antes de confirmar. Eu creio que ele quer dizer que a IA tem que enviar um resumo final ali, né, antes de enviar. Ou seja, o agendamento vai ser feito para tal dia, em tal horário, para tal exame com o doutor fulano, não sei o quê. Deveria estar mais claro. Envie um resumo do agendamento antes de confirmar o agendamento. Algo assim. Planos com guia obrigatória. MedPrev, MedPrev. Por que tem isso aqui? Isso daqui possivelmente é porque algumas pessoas escrevem. Olha só, meu Deus. Por isso que eu falo, cara. Essa pessoa revisou o prompt, essa pessoa disse que esse prompt estava operando e funcionando. Eu imagino o que é funcionando. Olha aqui. Ela colocou, porque pelo que eu entendi, algumas pessoas escrevem errado MedPrev. Mas, cara, aí ela não é burra, ela sabe disso, não precisa dizer isso. Acitel, Tamioprev, Tamoio, levar a guia no dia da consulta. Não precisa enviar a foto. Meu Deus do céu, olha como é que tá tudo jogado aqui, jogado para IA. Convênios aceitos, sem guia, beleza. Aqui deveria estar em reg. Plano não listado, outros, orientar particular. Tá vendo como é que... Eu te pergunto, você tá entendendo? Imagina a IA, que não tem um contexto. Valores de referência. Meu Deus, devia ter uma seção ali na parte sobre o negócio com essas informações sobre os valores, tá? Não fazer horário fora do expediente. Não fazer horário fora do expediente, mais de 2 opções por vez. Criar 2 eventos para o mesmo paciente, expor a data de terceiros. Entendi nada. Não entendi nada. Sempre notificar o WhatsApp fulano, que seria o nome do cliente, mais o WhatsApp Raul, ambos com a mesma mensagem. E como que ela faz isso? Me explica. Como que ela faz isso? Aqui deveria ter uma seção de como, por exemplo, como acionar um atendente humano. Aqui deveria, após o agendamento ser feito, acione a tool para informar que o agendamento foi feito. Pronto. Só isso. Era isso, simples. Variáveis disponíveis. Meu Deus, variáveis disponíveis. Olha só, isso daqui era para estar lá no final do prompt. Cadê as informações sobre o negócio? Cadê o comportamento da IA? Como que ela deve atender? Como que ela deve agendar uma consulta? Cadê a ordem de prioridade? Lembrem do efeito que eu falei para vocês? Lost in the middle. Por isso que eu falei para vocês que aquela aula ali era de suma importância por causa disso daqui. Que variável? Cadê o contexto? Isso aqui vai ficar perdido no meio do contexto, tá? Ó, JSON dia do mês, data escolhida, JSON próximo dia 20, nome final completo, JSON Node telefone cliente. Para que passar o telefone do paciente para IA? Auxiliares locais desse fluxo. Que auxiliares locais? O que é auxiliares locais? JSON é fim de semana para confirmar se é fim de semana. JSON dia do mês extenso. Meu Deus do céu, cara, que cagada. Eu não olhei esse prompt, tá, antes de mostrar para vocês. Eu só vi, falei, caraca, bati o olho nisso aqui e falei... Vou analisar junto com os alunos. Eu só copiei ele e trouxe aqui para vocês. Não li, juro para vocês. Eu só olhei por cima e vi que já estava bem problemático. Abertura. Do que? Para começar, minúsculo, maiúsculo. Tá vendo? Isso daqui possivelmente foi ele que escreveu, tá? O que eu noto? Isso aqui foi ele que escreveu e aqui foi a IA. Ele deve ter mandado uma versão para a IA e ela alterou. E aí ficou minúsculo. Abertura do que? Cliente já quer marcar. Meu Deus, negrito. Preciso marcar uma consulta com o oculista. Claro, é para você ou para outra pessoa. Cliente só diz oi. Meu Deus, cara, a IA não é burra, cara. Esse é o problema também de vocês ficarem colocando muita regra para IA. Eu não comentei isso aqui nas aulas.
Eu acho que eu vou até fazer uma aula especificamente sobre isso, porque eu sei que tem gente que não vai assistir essa aula, porque essa aula vai ficar extensa, mas é uma aula onde eu tô revisando um prompt juntamente com vocês. Acho que eu vou até mudar o nome dela. Então, é importante essa aula. Se você colocar muita regra para IA, ela vai alucinar. Tem que deixar ela um pouco livre. Oi, eu sou a Bianca do consultório Dr. Fulano Yankee. Como posso ajudar hoje? Cara, desnecessário. Identificação, mas amnésia simples. Regra: JSON esse fim de semana é true ou verifique JSON do mês. Se for anterior a JSON... Meu Deus do céu! Cara, primeira vez. É para mim a primeira vez. Olha só, aqui tá trabalhando num contexto que o cliente vai escrever isso daqui, e se não? Bem-vindo, ó. Ai, meu Deus do céu. Qual o seu nome completo, por favor? Isso aqui era para ter exemplo, era para estar escrito aqui exemplo, que eu já expliquei para vocês. Isso daqui, ó, quer dar um exemplo para IA? Não tem problema. Abre o espaço, maior, escreve exemplo, dois pontos, aspas, e fala. É para mim, etc. É para mim, tá? Por exemplo, entendeu? Simples. Era isso. Após o nome, prazer, nome. Faz quanto tempo que você não faz exame de vista? Cara, ele basicamente detalhou uma conversa aqui para IA. Só imagina. Vamos olhar. Vamos tirar uma curiosidade nisso daqui? Vamos olhar quanto tá a quantidade de tokens. Tokenizer. OpenAI. Aqui. Cara, olha só isso daqui. Meu Deus do céu, tem 4.000 tokens. 4.000 tokens. Vocês lembram que lá na última aula eu fiz uma execução com vocês ali que deu 1.000 tokens, né? Só o prompt dele já passou da minha execução ali que eu mostrei para vocês. Só o prompt. Imagine as outras coisas que esse agente vai ter de input. Alucinar, tá? Então, ó, cara, eu fico imaginando também o valor de cada execução. Isso aqui é caríssima. Vamos lá, eu nem vou revisar esse prompt todo, cara, é muito grande. Plano particular, olha isso aqui, checklist quando aplicável, solicitar no plano, convênios aceitos, sem guia, se disser o plano. Olha só, plano particular com regra da guia. Cara, muito complexo esse prompt. Beleza, existe uma regra aqui, é bem complicadinho, mas isso aqui poderia estar mais claro. Você poderia pedir a IA para, por exemplo, escrever um texto exemplificando isso daqui e com base nisso você ir conduzindo o prompt. Consulte a hora, tá errado aqui, isso aqui acontece, eu mesmo, vocês veem que vira e mexe o erro ali, ortografia. Sempre antes de passar horário, deve usar as tools think. Problemático aqui. Aqui foi ele que escreveu, a gente sabe que não foi IA. Vamos lá. Oferta horários. Regra, JSON esse fim de semana. Mesma coisa isso daqui, se for anterior, tá? Sempre veja a data atual, se necessário use a ToolThink. Para que serve a ToolThink? Eu já passei aqui para vocês como utilizar a ToolThink. Está lá, se eu não me engano, ela está no módulo de assistentes de IA. Como utilizar a ToolThink. Cadê? A ToolThink é para o seu agente raciocinar com ele mesmo. O que tem a ver a hora atual para usar a ToolThink? A hora atual já está no prompt para ele, não precisa. Sempre antes de passar horário, deve usar a ToolThink. Cara, para quê? Consulte a hora atual. Mais uma vez, olha só. Regra, 2 opções por vez, nunca fora do expediente até 15 dias às frentes. Nunca ofertar um horário que já passou hoje. Novamente, sempre verifique a data solicitada, não seja final de semana ou dia inválido. Cliente já tem data. Para dia do mês, tenho duas... olha só, detalhando novamente. Cara, resumo, mas com formação final. Muito problemático, cara. Era para estar organizado como agendar uma consulta. Caso o cliente pergunte sobre isso, faça de tal forma e etc. Resumo, confirmação. Cara, para que tanto JSON? Para que tanto JSON também dentro do prompt? A IA não é burra. Você precisa colocar alguns JSON, joga no final e só vai citando eles no prompt. Eu vou pular. Caminhos especiais, modelos prontos. Meu Deus, e se for anterior, ó, agende para o próximo dia. Gente, eu vou pular isso daqui, não tem como eu ler isso aqui. Cancelamento, ó. Bianca, busque e cancela o evento. Cancelamento do quê? Caso o cliente queira cancelar, age da seguinte forma. Olha só, repare que ficou até em vermelho aqui, ó. Até a formatação do Markdown não bateu aqui, ó. Bianca, busque e cancela o evento. Como? Como que ela vai buscar e cancelar o evento? Notifica quem e notifica o quê? Cancelamento realizado. Sua consulta de dia dos mês, horário foi removida. Cara, se quiser remarcar depois é só me chamar. Problemático. Isso aqui tá parecendo que ele tá segmentando uma mensagem que ela tem que enviar esse modelo. Emergência. Entendo sua urgência. Eu vou tentar... Olha só, muito problema. Muito problema. Ferramentas e configurações. Google Calendar.
Essa aqui eu não tinha visto. O que que é isso? Horários. O que que é isso? Format, meu Deus, eu nem vou. Status Supabase. Envia para o Supabase a situação do cliente. Se está agendado, cancelado, retorno. Se for agendado, meu Deus do céu. Eu nem vou voltar isso daqui, tá? Eu nem vou voltar isso daqui. Isso daqui é problemático, muito problemático. Regras críticas, sempre fazer. Muito gigante, nunca fazer. Sério, eu cansei. Eu não vou revisar esse prompt todo com vocês. Eu já me irritei, eu acho que já deu pra vocês entenderem o que tá de errado nesse prompt, tudo. Tudo tá errado nesse prompt. Esse prompt a gente tem que consertar, sabe como? Assim, ó, seleciona tudo, pronto. Vamos refazer o prompt. Então, essa aula aqui, eu queria mostrar pra vocês a forma de como não escrever um prompt. Eu peguei um exemplo aqui, o primeiro que me apareceu, e sério, tá bizarro isso daqui. Então, assistam essas aulas de engenharia de prompt. Tenham clareza nos agentes de IA. Olha só, o que é um prompt bem escrito, um prompt que está funcionando, um prompt que é um agente que não está errando, é um prompt testado, é um prompt todo organizado, onde, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, como reagendar um procedimento, expliquei para a IA como reagendar o procedimento, olha a quantidade de linhas. Ó, aqui tem 74 linhas, eu posso até apagar isso daqui, ó, 73 linhas, quer dizer, ó, regras invioláveis, olha um prompt bem formatado, bonitinho. Claro, se você não está conseguindo entender o seu prompt, é porque o seu prompt está mal redigido. Então, você deve ter mais clareza na hora de escrever o seu prompt. Então, lembre-se... Ó, perdão, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, ó, olha só esse prompt aqui, como eu falei para vocês, ó, bem formatado, explicando, por exemplo, como agendar um procedimento, como a IA deve prosseguir. Ó, para agendar o procedimento, siga o passo a passo. Ó, acione a tua agendar procedimento para agendar o procedimento. E dentro da tua ali do subagente vai ter informações. Olha só, aqui, olha quantos hashtag eu coloquei em negrito. Ó, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Acabou. 4, somente isso. Então, vocês têm que ter clareza nisso. Aqui eu citei, ó, procedimentos. Aqui eu listei os procedimentos da clínica, da barbearia, por exemplo. Coloquei aqui, ó, quando acionar um agente humano e coloquei exemplos de quando ela deve chamar o agente humano. E também citei como ela deve acionar. Você deve acionar a tua agente nos seguintes casos. Então, tenham clareza no prompt de vocês. Eu quis dar um exemplo aqui para vocês, na prática, de como não escrever um prompt. Eu espero que isso tenha sido bom para vocês, mas tenham clareza nos prompts, porque 50% é prompt e 50% automação. Se os 50% do prompt estiver ruim, o restante vai sair cagado. Então, é isso. Espero que você tenha curtido nessa aula. É isso, e a gente se vê nas próximas aulas, valeu? Eu espero que você tenha curtido essa aula, e se você quiser ter acesso a ela e outras centenas de aulas, exatamente como eu disse no começo, são centenas de aulas, dá uma olhada no meu treinamento Comando IA, o link dele está aqui na descrição, e eu te espero ter como aluno, valeu?